E agora é a hora sempre pontual da opinião, né, Paulinho? Exatamente, Moacir. É um momento para aquela reflexão, para aquela abordagem aí de um contexto mais geral, seja do país ou seja do mundo também, né, das pessoas, como é o caso desse comentário que ele vai trazer agora para nós. É o momento do professor Afonso, professor universitário, sociólogo, José Afonso de Oliveira. Bom dia, Afonso, a palavra é sua. Bom dia, Pablo, bom dia, Moacir. O que a gente está vendo no mundo atual? Uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas algumas coisas são praticamente inéditas. É normal que a gente veja a realidade, mas não consiga entendê-la nas suas dimensões mais profundas. No século XIX, nós também temos isso. No século XIX, um cidadão austríaco chamado Freud começa a desvendar aquilo que não é visível, quando ele faz alguns estudos sobre o inconsciente ou subconsciente da pessoa, através de uma técnica que é a técnica do sonho, onde se revelam muitas coisas que a gente não percebe. Trazendo essa afirmação de Freud para as realidades sociais, começou-se a trabalhar uma questão muito interessante chamada, genericamente, de imaginário social. Não é alguma coisa assim tão conhecida, medida, quantificada, mas é uma coisa que realmente existe. Vamos aos fatos. Nós acabamos de ver aqui uma infectologista falando sobre a questão da vacinação do sarampo. E nós vimos que ela trabalha a questão de uma série de dimensões, entre elas, uma alegação de que a vacina leva à morte, o que é um tremendo disparate, um tremendo absurdo. Uma fake news desse porte. Mas, historicamente, não é nenhuma novidade. No início do século XX, há uma guerra na cidade do Rio de Janeiro, com um nome muito coincidente, Guerra da Vacina. Tentaram vacinar a população do Rio de Janeiro contra uma dessas doenças mencionadas, e a população se revolta. Não por causa da vacina, mas por causa que a cidade do Rio de Janeiro estava passando por uma transformação no seu plano urbano, da cidade antiga por uma cidade moderna, capital do país, etc. E aí a população mais pobre, obviamente, foi prejudicada. Criou-se então a ideia naquela época que vacinar obrigatoriamente era antidemocrático. Fez-se uma moção ao Congresso Nacional. Na época o Congresso realmente tirou a obrigatoriedade da vacina. É importante dizer quem é que falava isso sobre a obrigatoriedade da vacina. O doutor Oswaldo Cruz, que é o único cientista brasileiro em medicina reconhecido no mundo, através de uma pesquisa nos Estados Unidos, como um dos 100 maiores médicos do século XX. Repare, isso é início do século XX. Nós estamos no início do século XXI. Reproduz esse fato. Já também tem gente dizendo que vacinar mata. Tem gente que diz que vacina para velho é morte dos velhos. Tem uma série de absurdos. Tem gente que diz que a questão que agora a gente está vivendo do incêndio da Amazônia é invenção, não existe, são fotos antigas. Isso tudo remete àquilo que é o imaginário social. As pessoas imaginam isso e tentam transformar isso para a realidade. Cuidado, isso é um tremendo de um perigo. A ciência deve ser muito respeitada e as pessoas que trabalham com ela também. Tá aí, professor Afonso, muito obrigado. Ciência contra o obscurantismo. Marco Zero, onde tudo começa.